Olá, graça e paz, tudo bem com você? Nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor, dizer que Jesus é bom. Estive gripada e por aí, na sua região, também esfriou bastante? Gente, quanto frio! Eu gripei, tomei bastante remedinho, ainda tô tomando xarope, a voz tá fanha, mas Jesus está dando vitória. Show, gripe, vai embora! E graças a Deus também eu que gosto muito de sol, o inverno já está acabando e vem chegando aí uma nova estação para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Este vídeo vai ter que ter pelo menos duas partes, porque a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para comentar sobre os últimos acontecimentos aí deste canal e do assunto que a gente traz aqui neste canal, que é Senão a Seita Adventista do Sétimo Dia, da qual eu fiz parte quase 4 décadas, quase 40 anos defendendo esta heresia e esta seita. Para começar, com um texto bíblico, porque a palavra do Senhor é santa, pura, e só a palavra do Senhor pode nos libertar, eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 9, versículo 22. O amado apóstolo Paulo, ele diz assim: fiz-me fraco para que com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. Essa é a minha intuição, essa é a minha intenção. Este é o motivo deste canal existir. Fiz-me de fraco, põe o cara da Ellen White. Você já lembra aí de vídeos que eu já me vesti de supostamente Ellen White, com terno aqui do meu marido, penteadinho da Ellen White. Fiz bolo, tomei café, fiz de tudo para ver se alcançamos alguns. E tantos já foram libertos dessa seita. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo do canal está sendo cumprido. A missão que Deus me deu está sendo cumprida. Glória a Deus, e muitos têm sido libertos. Um abraço aqui para o irmão S. Márcio, senhor Maurício. Um abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. O Senhor é uma bênção. Um abraço, Flávio, que está sempre aqui comentando nossos vídeos. Um abraço, Ellie, minha grande amiga querida Ellie, está sempre aqui conosco. Um abraço para a irmã Maria também Alves, tá bom? Tá lá no meu WhatsApp, a gente tem conversado muito, tô orando pela sua vida, obrigado por tudo, minha irmã, estamos aqui à sua disposição. Um abraço para Ana do Evandro, que é minha amiga querida, um beijo para você. Um abraço para Thaís também, que tá sempre mandando mensagem, sempre cuidando da gente, sempre dando aquele carinho. Obrigada, Thaís. Obrigado a Mari. Mari, você é uma maravilha. Louvado seja Deus pela sua vida. Um beijo. Um abraço para Márcia, minha querida do coração, minha irmã amada. Deus te abençoe sempre, Márcia, você e sua casa. E um abraço para Adriana, que é meu braço direito. É aquela que me dá força, é aquela que cuida de mim, aquela que me liga e fala: já tomou o remedinho hoje? Essa Adriana, eu vou te contar, viu? Se ter uma mãe boa aqui nessa terra é assim, estou sentindo essa sensação agora. Adriano, Jesus me trouxe, deu para minha vida nesses últimos tempos aí para cuidar de mim mesma. Ela tem feito coisas muito maravilhosas, tem cuidado de mim como uma verdadeira mãe. Aquela que eu não tive cuidado, agora eu tô tendo, já na meia idade aí, né? Queridos, vamos lá. 2 Coríntios 9, 22 foi a palavra do Senhor que eu escolhi para abrir este texto, porque eu quero mostrar para vocês já, de entrada, um vídeo muito interessante, contando aqui com o apoio do canal do Geórgio Milhos. Tá lá no Instagram, vou deixar a descrição dele aqui. Obrigado, Geórgio. Canal Livre No, que traz artigos excelentes sobre o Adventismo, sobre a seita, sobre os enganos da Igreja Adventista, com toda a documentação, tá? Muito top, muito obrigada. Créditos ao seu canal, porque eu tirei vídeos de lá. Créditos também para que possamos do nosso irmão Rodrigo Custódio. Também estou usando material e vídeos dele aqui nesse vídeo. Então assistam nessa sequência e aguardem o que vem por aí. Tem novidades, hein? Tem chapéu, tem dança. O que será que vem aí? Gente, se eu ainda estivesse lá na Igreja Adventista, que graças a Deus o Senhor me libertou, já tem 13 anos, graças a Deus,
Mas se eu ainda estivesse lá na Igreja Adventista, eu ia estar pregando, falando as mesmas coisas do que essas pessoas aqui que eu vou mostrar para vocês. Então esse vídeo é de um alerta. Ai, alerta! Acorda! Porque eu estive enganada e Jesus me arrancou de lá. Mas eu estaria pregando mais ou menos assim, queridos. Deem uma olhadinha nessa verdade que eu vou falar para vocês, que eu acreditava, tá? Quase 40 anos eu preguei ardentemente esta doutrina. A Bíblia é a lua e Ellen White é o sol, entendeu? Para mim, nesse aspecto de explicação, para nós que estamos aqui no tempo do fim, ela é uma luz muito maior. É como se comparar o sol e a lua. A Bíblia é a lua e Ellen White é o sol. Por quê? Porque ela é a profeta da nossa geração. Ela fala a forma que a gente tem que se vestir, a forma que a gente tem que comer. Então ela pega a alimentação atual, ela corrige. A Bíblia não faz isso, a Bíblia não faz. A Bíblia foi escrita para a alimentação daquele povo lá antigo, né? Que tinha menos conhecimento. Era outra situação a Bíblia. Então, não é o mesmo, a palavra de Deus, né? Então nós temos que ler a palavra de Deus e eu vou explicar isso para você. Em termos de ser palavra de Deus, os dois são a mesma coisa. Ellen White e a Bíblia está no mesmo patamar. É o mesmo grau de inspiração. Está no mesmo patamar, ok? Então, assim, é a mesma voz. É Deus falando. Ponto final. Não tem outro, nem menos, nem mais. É igual. Ellen White e a Bíblia, ok? É assim que eu acreditava. Vai estudar a vida de Cristo lá, Ellen White dá muita luz, né? Tem gente que fala que Ellen White é a luz menor. Para mim, nesse aspecto de explicação, para nós que estamos no tempo do fim, é a luz muito maior. É como se você comparar o sol e a lua, né? A Bíblia é a lua e Ellen White é o sol. Por quê? Porque ela é o profeta da nossa geração. Ela fala a forma que tem que se vestir exatamente do jeito que tem que ser. Ela fala a forma de se alimentar. Então ela pega a alimentação atual e ela corrige. A Bíblia não faz isso, porque a Bíblia foi escrita para a alimentação daquele povo do passado, né, que tinha menos anos de pecado. Era outra situação. Então é o mesmo, é a palavra de Deus. Então, em termos de ser palavra de Deus, é igual. Vou explicar isso para você, né? Em termos de ser palavra de Deus, os dois são palavra de Deus. O que a Bíblia escreve e o que a Ellen White escreve. Então, está no mesmo patamar de grau de inspiração. Está no mesmo patamar, ok? Então, é a mesma voz, é Deus falando. Ponto final. Não tem um mais, outro menos. Então, é igual. Talvez eu não consiga explicar direito, eu vou explicar de novo. É assim, olha, a gente precisa entender que os relatos proféticos e o desenho profético colorido deixado pela irmã White para nós é a lição, traz muita base do livro do Grande Conflito. Aliás, traz exatamente isso para você que está nos acompanhando. Nunca ouviu falar sobre o escrito de Ellen White? Então tem uma brincadeira que diz assim: a Bíblia é uma caixa da Faber-Castell de 12 cores. A irmã White, ela tem 72 cores, então ela amplifica. Ela é muito melhor, é uma riqueza de detalhes, sabe? Ela distribui muito mais detalhes sobre as profecias que estão para se cumprir ainda. É tipo assim, a palavra de Deus é de 12 cores. E a Ellen White é a Faber-Castell, 72 cores de cores coloridas e muito mais detalhes que a Bíblia não tem não. Então, assim, a gente precisa entender que os relatos proféticos e o desenho profético colorido deixado pela irmã White para nós, e a lição traz muito base do livro do Grande Conflito, traz exatamente isso. Para você que está nos acompanhando e não conhece ou nunca ouviu falar sobre os escritos da irmã White, eu tenho uma brincadeira gentil que digo que assim, a Bíblia é uma caixa da Faber-Castell de 12 cores. A irmã White tem aquela de rico que a gente nunca teve, mano, com 72 cores. Verdade. Então ela vai e ela amplifica, né, com mais riqueza de detalhes, né, Vinícius? Ela distribui mais detalhes sobre as profecias que estão a se cumprir ainda.
Essa semana eu estava lendo alguns comentários. Alguns irmãos falando assim, eu frequento a igreja adventista já tem uns 5 anos e eu nunca ouvi falar dessa tal Ellen White. A Lília é mentirosa, tá exagerando, não é bem assim não. Então assista mais esse vídeo que eu tenho aqui para vocês e depois não perca o Arilton, que é o maior famosão da TV Novo Tempo, meu amigo desbravador. Eu e Arilton fomos amigos lá no clube de desbravadores quando éramos crianças e adolescentes. Ele também vai confirmar quem é Ellen White para essa igreja adventista. Então, se você está aí enganadinho, dando seu dízimo, não toma café, não é porque está na Bíblia, é porque é Ellen White que manda você ser assim. Se você está dizimando, se você é da igreja adventista e nem liga para Ellen White, lá na sua igreja nem comentam, assista o que o seu líder te impõe e a doutrina da igreja adventista, da qual você paga aluguel e é inquilino, prega para você. Tá bom? Nas lições está tudo escondidinho nos livrinhos e livretos também. Acompanha. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que significa estar sempre preparados? Adventista do sétimo dia se prepara, estuda a palavra. Adventista do sétimo dia lê a Bíblia diariamente. Estuda a lição da escola sabatina. Medita conforme as meditações matinais emitidas pela Casa Publicadora Brasileira. Lê os livros do Espírito de Profecia. Se adventista do sétimo dia que não faz isso, não consegue pregar o Evangelho. Se adventista do sétimo dia que não faz isso, não consegue pregar o Evangelho. É muito difícil. Cai na primeira tentação, porque não se alimenta da palavra de Cristo. É impossível, é impossível, é impossível. Outra coisa que se requer de um adventista do sétimo dia, que ele não só confie na Bíblia, mas também que ele confie no dom de profecia. Que tristeza ouvir adventistas dizerem que não acreditam no dom de profecia. Se você não acredita no dom de profecia, por que você ainda diz ser um adventista do sétimo dia? Porque você pode ter se batizado, mas você não é um adventista do sétimo dia. Porque você pode ter se batizado, mas você não é um adventista do sétimo dia. Você acredita na Bíblia e também no dom de profecia. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, no capítulo 19, verso 10, é o espírito de profecia. No mesmo livro nós temos a resposta. É o espírito de profecia. E a igreja adventista do sétimo dia entende que esse dom se manifesta nos últimos dias através da pessoa de Ellen White. No, God, please, no! 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 Muitos livros foram editados para a nossa edificação. E além da lei, nós temos o testemunho de Jesus, que de acordo com Apocalipse 19:10, é o espírito da profecia. Deveria haver nesse remanescente do tempo do fim um profeta moderno. E nós temos em Ellen G. White uma profetisa moderna. Todos os testes da Bíblia, quando aplicados a Ellen G. White, ela passa em todos eles. A igreja adventista não é mais uma igreja, como eu disse hoje pela manhã. Ela é a igreja remanescente. Deus vai usar os sinceros desta igreja para concluir a pregação do Evangelho. E eu e você estamos aqui porque nós queremos estar entre estes que vão dar à trombeta o sonido certo. Mas, gente, para que falar tanto da Ellen White? A irmã Lília só fala dessa irmã White. Vamos mudar um pouquinho agora, vamos virar a página.
É sobre ela ainda, mas vamos falar de racismo? Racismo é um tema super atual, não é verdade? A homofobia, o racismo, as diferenças, a ideologia, é um assunto muito mais atual. Vamos mudar o assunto então. Vamos lá. Coloco uma foto aqui para vocês agora, em algum cantinho aqui deste vídeo, com um pastor muito conhecido de vocês, que vocês adoram. Ele é um ótimo arqueólogo. Ponto. Pastor, teólogo e crente e cristão, aí já é outro assunto que eu não posso julgar, nem você nem eu. Mas arqueólogo, ele é legal mesmo. Um bom arqueólogo. Tá a foto dele aqui. Um texto da nossa irmã White que ele ama e defende tanto. Um arqueólogo cavuca tão fundo e não enxerga a verdade com um cisquinho a 1 centímetro dos olhos dele. Ellen White diz: há uma objeção ao casamento de brancos com negros. Todos devem considerar que não têm o direito de lidar como patrimônio hereditário uma condição que o sujeitará a uma vida de humilhação. Casamento entre branco e preto é uma maldição hereditária, né? Patrimônio hereditário, terrível. Os filhos desses casamentos mistos, branco e preto, têm um sentimento de amargura para com os pais, que lhes deram essa herança para toda a vida. Não me lembro das minhas filhas negras, e nem eu, que sou negra com muito orgulho, sou casada com um negro, ter ficado em amargura porque minha mãe branca casou com meu pai negro. Não me lembro disso e, aliás, eu tenho muito orgulho da minha cor. Ai, tomar um sol é muito bom, glória a Deus. Continuemos aqui o texto da papisa da Adventista. Essa herança para toda a vida. Por essa razão, não deveria haver casamento entre brancos e negros. Isso está no manuscrito 7 de 1896. Ellen White escreveu isso na página 343 e 344. Outra citação da Ellen White, tão amada pela Igreja Adventista, da qual você ainda, quem sabe, participa, assim como toda a minha família. Infelizmente, ainda está agarrada nisso aí. Por isso, nosso esforço, estamos aqui, sem ganhar nada, para fazer vídeos para te alertar. Amém? Outro texto, outra foto temos aqui. No céu não haverá linha de cor, porque todos nós seremos tão brancos como Jesus é branco. Você gostou disso? Pois é. Ellen White, tudo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, Ellen White viu tudo e sabe de tudo. Isso está no Evangelismo Herald, 1º de março de 1901, ela escreveu na página 20. Então, se você é negão e não está feliz, querido, tenta ir para o céu, porque lá no céu todos seremos brancos, 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 igual Jesus. Não gostei disso não. Ai, gente, ficou pesado, né? Mó clima, ficou muito pesado. Vamos descontrair um pouquinho, esquecer essa história aí de racismo, porque é muito dolorido, né? Vamos esquecer isso aí. Agora eu vou cantar um funk para vocês então, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? E vou passar para vocês aqui a descrição certinho. Música Cê Reparou Que Eu Me Arrumei. Tô bonitinho. É do jovem Dionísio. Coreografia de Daniel, de Vanessa, de Yasmin. Tá lá no YouTube, tá? Espero que vocês descontraiam, né? Esqueçam um pouquinho os problemas da vida, né? Vamos lá. Gostaram aí do funk? Cê reparou que eu me arrumei? Tô bonitinho, já vesti não sei o que e botei meu cabelinho de frente. Tô bonitinho de lado, tô bonitinho, já não posso esperar que... Pois é, tem de tudo, não é verdade? Sabe o que me faz pensar, gente, essas coisas? Vou ficar com o chapéu. Eu gostei desse chapéu. Eu ganhei ele de alguém que eu não me lembro mais quem. E eu vou ficar de chapéu mesmo.
Sabe o que eu me lembrei, sabe? Eu quero contar um caos para vocês, pra gente fazer o encerramento desse vídeo, que é de assunto sempre muito sério, tá bom? Aqui ninguém tá zoando, ninguém tá brincando, não. A intenção é te alertar. Veja se não tem um monte de incoerência, um monte de contradição, um monte de erro nessa doutrina tão maluca que Ellen White inventou. E eu fiquei embebedada dessa doutrina, assim como os adventistas, meus parentes, meus amigos, ainda estão. Quero contar para vocês um causo, um causo verídico, como diz as pessoas lá do interior, né? Os queridos. Os queridos são muito sábios, os que moram no interior. Já morei lá e aprendi tantas lições com o povo do interior. Uma vez eu estava com uns 5 aninhos, eu acho, e um tio meu muito querido, foi o meu tio que me deu minha primeira bicicleta, sabe? Que a gente não tinha condições e ele comprou para mim. E eu nunca vou me esquecer dele, ele ainda está vivo. Eu quero ir lá para dar mais um abraço nele, que eu já fui, já tem uns 2 anos, eu quero revê-lo. Ele comprou um sítio no interior aqui do estado, sabe? E eu me lembro pequenininha, nós indo para lá, né, toda a minha família, por parte de pai, fomos lá para esse sítio e juntamos ali, fizemos uma fogueira à noite, era tão gostoso, assamos batata, assamos banana, que eu me lembro foi isso, sabe? E o banheirinho era rústico do lado de fora, aquele madeira assim, né, rústico, e o banheirinho era do lado de fora pra gente tomar banho e também fazer as nossas necessidades. Era uma casinha do interior muito simples. E eu me lembro que o meu tio comprou esse sítio, ele estava tão empolgado, tão feliz, mas éramos todos adventistas, todos ainda, né, eram adventistas roxos. E a maioria deles ainda está lá. Esse meu tio não mais, ainda bem, graças a Deus. Se casou de novo, já fez a vida dele. E eu me lembro que na alegria desse sítio, a comida gostosa, a fartura, o passeio, a fogueira, estava tudo tão gostoso. Mas tinha um fariseu entre nós, que eu não vou nem citar quem foi, porque é bem próximo de mim. Estávamos em família, né? Esse fariseu abriu a boca, cheia de lei, cheia de julgamento, né? De um bom fariseu moderno. E falou bem assim, nossa, esse sítio seu é até bonito, né? Mas tem animais impuros aqui, você viu quanto pato? Ah, agora você vai me dizer que você vai comer até ovo de pato, comer carne de pato. E aí o meu tio ficou assim, todo sem graça, só que ele era tão educadinho, né? Nem respondeu mal. Ô, gente, que gracinha, um lago tão lindo, um monte de patinhos ali, muita galinha caipira. Gente, eu amo galinha caipira. Ai, que delícia, tô com tanta vontade de comer galinha caipira. Diga-se de passagem, eu nunca comi nenhum ovo de pato e eu nunca experimentei a carne do pato. Eu fui criada e crescida e fiz quase 40 anos dentro da igreja adventista sem comer nenhum tipo de carne de caça, porque eu lia Levíticos 11 e aqui no versículo 13, 11:13 diz assim, das aves estas vocês abominarão. Não se comerão, serão abominação. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhão, o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo, o marinho, a ibis, a galha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Dentro disso aqui, Ellen White viu, é claro que ela viu, né? Ela comia ostras, carne de veado e um monte de coisas, né? Que tá aí descrito, tá no Para Que Possamos, documentação completa. Quer ver o vídeo? Vai lá e assista. Os animais impuros que ela proibiu a igreja adventista de comer, eu nunca comi, nunca experimentei e ela mesmo se deliciava. Pois é, ela pegou Levíticos 11 e claro, né, gente? O anjo que entrava dentro dela e saía toda hora que a possuía, inspirou ela a falar que também era pecado todos esses tipos de carne. Só animais, os quadrúpedes são aqueles que ruminam e que têm a unha fendida. Então não pode comer animais que ruminam. Por exemplo, o porco, ele tinha unha fendida, mas não ruminava, por isso que o porco não pode, segundo as leis levíticas lá que Moisés recebeu. Só que Ellen White acrescentava um peso a mais para ver se matava a gente de opressão logo. Pois bem, a historinha do pato ficou na minha mente. Hoje eu tenho 50 anos, depois de 45 anos, ainda me lembro dessa historinha do patinho que eu achava tão bonitinho, mas morria de nojo. O meu pai nunca me deu um coelho também. Gente, que fofura, um coelhinho.
Hoje eu tenho um hamster. Ah, se desse eu ia pegar meu hamster para mostrar para vocês da minha filha. Tem um hamsterzinho aqui na minha casa. Bonitinho, limpinho, com a areiazinha dele. Ele é muito limpinho, fica ali na casinha dele, é uma gracinha. Sempre sonhei em ter um coelhinho, só que meu pai falava: filha, isso é pecado. Irmão White diz que esses bichos são abomináveis. Se alguma carne desses bichos, de um pato, de um coelho, cair em cima da panela de onde a gente está cozinhando, aquela panela é amaldiçoada, conforme diz Levíticos. Até o fogão onde é feito essas carnes é impuro e é amaldiçoado. É conforme a lei levítica e conforme a irmã White nos ensinou. Então eu cresci com medo de ter um coelhinho como animal de estimação e de jamais tocar numa carne de pato ou de caças. Nunca comi. Aceitem, se você quiser fazer um pato assado aí pra mim, vou experimentar ovo de pato. E você sabe quem liberou agora? O famosão. Eu paguei passagem para ver esse homem já. Mentiroso Quadros. Ah, ele tá liberando até a carne de pato agora. Por que muitos irmãos ao longo do tempo pensaram que o pato seria um animal imundo ou impróprio para alimentação? Por causa de Levítico 11. As aves que são proibidas aqui para alimentação e que encontramos aqui, ó, a partir do versículo 13, são aves que se alimentam de qualquer coisa, inclusive carniça. E estas aves não têm um sistema digestivo capaz de eliminar as toxinas desse tipo de alimento sujo. Já o pato, assim como a galinha, tem um sistema digestivo capaz de eliminar toxinas e por isso ele não se enquadra na característica. É o coelho, é o pato, é o coelho, pato sujo, é o coelho, pato imundo. Ellen White diz que é o coelho, que é o animal imundo. Então vou comer você. Eu não sei mais o que a Igreja Adventista vai inventar para modernizar. Este vídeo vai ter que ter segunda e terceira parte. Vamos falar do Campuri, vamos falar do que está liberado, vamos falar de circo dentro da Igreja Adventista, vamos falar de grandes escândalos, de grandes coisas que eles estão liberando, porque rios de pessoas estão saindo da Igreja Adventista porque estão sendo alertados. Oh, glória a Deus! Deus é muito fiel e que Ele continue me abençoando, abençoando a sua vida, usando a minha vida para que muitos sejam alertados e que sejam libertos dessa seita, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Aguardem, vai ter que ser a segunda parte desse vídeo, porque tem assunto, hein? Deus te abençoe, em nome de Jesus.